Salmos 101, verso 6, 7 e 8 diz assim: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar na minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que pratica a iniquidade. Aí você, meu amigo, chega aqui no livro ainda de 2 Crônicas 7 e o verso 14 e 15, o Senhor continua falando conosco assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que é deste lugar. Louvado seja Deus. Pois é. Então, queridos, nós entendemos assim. O Senhor está dando para nós aqui um recado aonde nós precisamos amadurecer, aonde nós precisamos entender o agir de Deus em relação ao que nós apresentamos como servo, ao que nós apresentamos como filho, ao que nós apresentamos como verdadeiros adoradores que nós falamos que somos. E muitas das vezes nós citamos essa palavra, filho, adorador, mas na verdade, queridos, nós precisamos aprender a cumprir esta palavra. Isso aqui não é privilégio de quem está fora do Evangelho, não é privilégio de quem não tem ainda uma aliança com o Senhor. Isso aqui é privilégio de todos os povos na terra, de toda a nação. Aquele que não serve a Deus da maneira correta, da maneira em que Ele deseja que nós venhamos fazer. Não é fácil, sabemos que não é fácil, é uma situação que nós precisamos compreender o agir de Deus, porque não adianta de maneira alguma nós querermos que as coisas funcionem do nosso jeito, como nós queremos que isso venha acontecer. Não vai acontecer assim. E por que não vai acontecer assim? Porque prevalece a vontade de Deus. Tem que prevalecer a vontade do Pai, não a nossa vontade, a minha e a sua vontade. É claro que se eu não tenho vontade de alcançar o meu objetivo, então Deus não força, não há força da parte de Deus. Eu preciso ter vontade. Mas não estou falando aqui da vontade absoluta do homem. Eu estou falando da vontade absoluta de Deus. A minha vontade, a sua vontade é de que as coisas sejam resolvidas nas nossas vidas, na nossa família e em tudo que nós fazemos. Mas o que acontece, amigos, é que o que tem que acontecer é a vontade absoluta de Deus. Para acontecer os milagres, para acontecer as curas, as libertações, para que as bênçãos do Senhor venham acontecer nas nossas vidas. E muitas das vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós entendemos e não o que Ele quer fazer para o bem da humanidade. E por esta razão, existe esta grande massa de rebeldia entre o povo, existe essa grande loucura que está acontecendo sobre a face da terra, na vida da humanidade. Nós estamos vendo aí que tantas situações violentas estão acontecendo. Nós andamos já com medo nas ruas das cidades, nos bairros, ou até mesmo dentro dos nossos próprios lares nós estamos
sempre inseguros, nós não estamos tendo coragem de abrir a porta. Nós temos medo disso, nós estamos com medo disso. Nós estamos com medo de andar nas ruas. Nós estamos com medo de olhar para o nosso vizinho, olhar para o nosso próximo, porque nós não sabemos qual é a resposta que vem após aquele olhar. Mas o que Jesus está falando aqui? É em relação ao que nós praticamos, em relação ao que nós vivemos. Ainda está escrito lá no livro de Lamentação de Jeremias, no capítulo 3 e o verso 39, o Senhor diz assim para nós: do que o homem reclama, do que teme o homem, né? Ou seja, o que nós praticamos é o que causa o problema nas nossas vidas. Do que nós vamos reclamar? Deixa eu pegar aqui o texto para poder termos... Não. Então, aqui. Do que se queixa o homem? Melhor dizendo, a palavra é essa. Do que se queixa o homem? Do que nós vamos nos queixar? É Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, o verso 39. Do que nós reclamamos? E por que reclamamos? Meu amigo, minha amiga, é porque nós somos o absoluto causador de todos esses males. Nós somos os causadores dos males que acontecem nas nossas vidas. Com as nossas ações, com as nossas práticas, nós criamos essa situação. E Deus, como Ele não força a nenhum de nós termos que fazer a vontade dEle, como se fôssemos aqui robôs, que é controlado por controles remotos pela mão do homem. Deus não fez assim, não fez para nós sermos assim. Então Ele deixou para que nós escolhêssemos os nossos caminhos. Então, em relação ao que praticamos, de acordo com o que nós fazemos, é o que nós decidimos para nós. Daí então acontece essa grande violência, situação negativa, a morte, o ódio, o rancor, a maldade que está acontecendo na face da terra. E nós perguntamos para Deus, muitas vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que essa situação está acontecendo? Meu amigo, Deus não tem nada a ver com isso. Porque o causador de toda essa situação negativa somos nós, seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto aqui ele diz: olha, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Então, Deus não está aqui dizendo que Ele está procurando o ser humano de qualquer maneira. Ele está procurando os fiéis. Não é somente aquele que fala do nome de Jesus. Não é somente aquele que uma vez ou outra na vida lê a Bíblia. Não está falando aqui daqueles que uma vez ou outra vai nos templos adorar. Ele está falando aqui que Ele está procurando aqueles que adorem em espírito e em verdade. Aqueles que são sinceros a Ele, com a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, e que andem em retidão, em sincera retidão com o Senhor. Louvado seja Deus. Então, meu amigo, minha amiga, quando ele diz aqui: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habita com ele, habita comigo, o que anda em reto caminho. Então, como é que eu vou acreditar que da maneira que eu deva estar, cheio de químicas, o corpo todo dilacerado, contaminado com coisas que eu acho que é normal, né? E praticando, você pode até estar me chamando de louco agora, não tem problema, pode chamar, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia nos afirma que o nosso corpo, já falei isso aqui em outras épocas, é o templo do Espírito Santo. Então, cada vez que nós machucamos esta casa,
nós estamos saindo do propósito de Deus. Cada vez que nós agimos de maneira errada contra esta casa que é o corpo de Cristo, o templo de Cristo, o templo do Espírito Santo, nós estamos fugindo do padrão que Cristo está nos ensinando a viver. E é aí que ele procura para mim, para você, que tipo de servo que nós somos e como nós estamos servindo a Ele. Porque falar no nome de Jesus é muito fácil, irmão. Falar que Deus existe maravilhosamente bem, isso é fácil. Agora, para nós cumprirmos os nossos deveres cristãos de obediência ao Pai, aí é que está a situação. E quando ele diz aqui, através de Davi, que ele procura os fiéis da terra, ele está me dizendo e está te dizendo que para servir a Ele não é de qualquer maneira. Para andar com Ele não é de qualquer maneira. Eu não posso ser um mentiroso e andar com o Senhor. Eu não posso ser um mau caráter e andar com o Senhor. Eu não posso ser um assassino e andar com o Senhor. Porque Ele não vai estar comigo neste momento. Ele não vai estar do meu lado, Ele não vai estar me protegendo se eu estou vivendo esta vida. Tá? Então, queridos, os fiéis que Cristo está procurando é aqueles que morrem para o mundo. Não estou falando aqui daqueles que tomam tiro e facadas, não. Estou falando do que deixa as coisas do pecado para trás e passa agora a seguir aos passos de Jesus. Estou falando deste nível de pessoas, que são poucos. Não quer dizer que pelo fato de ter um título no templo, de pastor, de obreiro, de evangelista, de diácono, ou seja lá que for, bispo, apóstolo, não quer dizer que só pelo fato de termos este título, nós já estamos prontos para entrar na glória com Cristo. De maneira alguma. Se nós não estamos fazendo corretamente, não importa, pouco importa para Deus o título. Pouco importa para Deus a qualidade intelectual. Pouco importa o bem material que esta pessoa vai estar possuindo. Porque o que interessa para Deus, em nome de Jesus, é o nosso caráter espiritual. O que importa para Deus na vida do ser humano é o ser humano ser justo. Mesmo que sofra algum dano, ser justo, ser verdadeiro. Ter coragem de viver a verdade. É por isso que é difícil. E é por esta razão que muitas vezes nós vimos aí muitas pessoas questionando a palavra de Deus por não concordar com a doutrina da palavra. É mais fácil concordar com a doutrina implantada pelo homem, mas não com a doutrina da palavra de Deus, que é o ensinamento que o Senhor está falando para mim e para você aqui. Tá? E ele diz que nós temos que andar justamente nos seus caminhos. Não é de qualquer maneira. Eu não tenho que sair por aí pelos bares das ruas, pelas as boates, as festas de largos, encher a cara daquilo que eu acho por bem. E depois eu estar aí, glória a Deus e aleluia. Sim, eu posso fazer isso, mas Deus não está recebendo aquela glória. Deus não está recebendo aquele louvor. Porque a palavra diz que eu não posso servir a dois senhores. Em Mateus nós encontramos esta palavra e diz que não há como adorar dois senhores. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a vontade do inimigo de Deus, que é Satanás. Ou eu ando com Jesus, ou eu ando com o diabo. Não tem união entre Deus e o diabo, não existe essa união. Então, quando o Senhor está falando aqui para mim e para você sobre a questão da procura dele aos fiéis da terra, ele está nos ensinando esta qualidade de vida, que é a vida espiritual. Que muitas das vezes nós escutamos de homens e mulheres que são considerados experts, doutores da lei, que não tem problema, que nada disso tem problema, é muito radicalismo. Meu amigo, Jesus não prega radicalismo, ele ensina a verdade. E quando nós falamos lá na 2 Crônica 7, 14, 15, ele diz assim: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira coisa que ele fala é se humilhar. E é o que não está acontecendo em nossas vidas, amigos, é nós nos humilhar aos pés de Jesus. Nós baixar a cabeça diante dele, botar a cara no pó diante dele e falar para ele o quantos pecados nós praticamos, o quantos erros nós cometemos. Nós não temos essa coragem. Nós não temos esta conduta para chegar até ele e falar desta maneira. Não é falar de afronta, mas é confessar. Isso é uma confissão. O que ele está falando, a humilhação é uma confissão, amigo. É nós confessarmos a Jesus que nós pecamos, que nós traímos, que nós praticamos delitos e pecados. É mais fácil colocar isso para debaixo do tapete, querendo enrolar Deus. Muitas das vezes podemos até enrolar os pastores, mentir para os pastores, que não tem a visão de Deus e engole aquilo ali como se fosse normal. Porque o pastor que tem a visão de Deus, Deus faz ele ver que o cidadão está mentindo. Deus faz ele ver que aquela pessoa está querendo iludir aquele líder a aceitar a mentira que ele está praticando. Só que para Deus não funciona assim. Porque Deus sabe o que eu estou pensando agora. Deus sabe o que você está pensando agora. Ele conhece o meu e o seu coração. Amém? Então, queridos, Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. O que adora em espírito e em verdade. O que anda em caminhos retos. Que vive da verdade da palavra do Senhor. Que anda conforme esta verdade. E muitos que se diz servo de Deus, como a palavra aqui em Crônica, que nós lemos aqui no capítulo 7, verso 14, ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele está falando aqui, outro povo, ele está falando o meu povo, nós que falamos, nós que clamamos, que choramos até na presença do Senhor, e ele diz, se o meu povo se humilhar, aí vem a segunda questão, orar, né? Se nós orarmos, às vezes nós convidamos pessoas para oração e as pessoas não vão. Mas se é uma balada dentro dos templos, às vezes que rola muitas baladas dentro dos templos, tá? Aí enche o templo porque que o camarada vai mostrar e se mostrar. Vai para ver e para ser visto, tá? E ali sai falando um do outro, sai falando da roupa, do sapato, da cor do cabelo, do brinco, do batom, sai falando da vida da pessoa. Se preocupa em ver a vida da pessoa. Não se preocupa em adorar ao Senhor. Não se preocupa em orar, glorificando a Deus pelo fato de estar ali. Não se preocupa estendendo as mãos um para os outros, adorando a Deus. Porque quando eu e você, meu amigo, minha amiga, estendemos as mãos um para os outros, nós estamos glorificando a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Tá? Mas muitas pessoas se preocupam em estar vendo como estão nossas condições. É assim que acontece. E aí desagrada a Deus. Esse verdadeiramente não está enquadrado naquilo que o Senhor Jesus está procurando. Porque é preciso morrer para as coisas do pecado. E se eu continuo praticando as mesmas coisas, meu amigo, minha amiga, eu estou ainda longe desta aliança que o Senhor quer comigo. Eu estou fugindo desta aliança. E muitas são as pessoas que estão vivendo isso nesses últimos momentos da vinda de Jesus. E ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se nós nos preocuparmos em ir para os templos de adoração, para orar ao Senhor e buscar a face dele, meu amigo, Deus, se nós fizermos isso, Deus vai abençoar. Mas se nós não fazemos isso, se nós não vamos para a casa do Senhor, na intenção de adorar, mas nós estamos indo para ver em que circunstância vai aparecer as pessoas, se vão estar bem vestidos, se vão estar mal vestidos,
se vão estar com o sapato limpo de poeira ou se vai estar com o sapato cheio de poeiras, se vão estar de sandália ou de pé no chão. Jesus disse: vinde como está. E muitas das vezes nós nos preocupamos a querer ver a condição daquele que está chegando na porta do templo. E o pior de tudo é que não estendemos as mãos para essas pessoas. Procuramos criticar essas pessoas. Procuramos criar grupinhos daqui e dali, que se aloja nos cantos da congregação para olhar de longe a situação daquele necessitado, daquela necessitada que está ali. Em vez de nos reunirmos para estender as mãos, para dar um abraço naquela pessoa e procurar ajudar de alguma forma, esses não estão enquadrados no que Jesus está procurando. E aí ele continua falando para nós, tá? Buscar a face, a minha face. E ele diz que então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amigo, é muito sério isso aqui, meu irmão. Porque é nós, é eu e você, é nós que pregamos, é nós que evangelizamos, é nós que estamos na direção dos templos falando do evangelho. É esse que o Senhor está falando nesta palavra. Porque aqueles que ainda não formaram aliança com o Senhor, eles não conhecem. Eles não têm o fundamento na palavra que nós temos. Pode até ter por ler a Bíblia, mas não tem a mesma reverência em termos do que a palavra está ensinando como obediência para nós. Esse é o cuidado que nós temos que tomar. Se nós queremos que o Senhor faça com que a nossa família seja uma família abençoada, se nós queremos que os nossos filhos sejam fiéis ao Senhor também, se nós queremos que a nossa casa ela venha adorar o Senhor, nós temos que ter compromisso com a palavra do Senhor. Nós temos que ter compromisso com as pessoas que o Senhor tem colocado para nós cuidarmos, para nós apacentarmos essas ovelhas do Senhor. E esses que não fazem isso, não estão enquadrados naqueles que o Senhor está procurando. Porque ele diz: olha, os meus olhos estão procurando os fiéis da terra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo o que anda em reto caminho. Esse me servirá. Pessoas que andam em caminhos tortuosos, carregam a Bíblia tamanho gigante para mostrar que está com a Bíblia na mão. Mas a Bíblia está servindo como uma capa. A Bíblia está servindo como um esconderijo. Aí o Senhor diz: os que andam em caminhos retos. E muitas das vezes, amigo, são pessoas que estão dando maus testemunhos. Pessoas que estão fazendo uso desta palavra apenas para se beneficiar de alguma maneira, usando o nome de Jesus. É certo que o Senhor disse que no final dos tempos haveria de vir os falsos profetas, os enganadores, os mentirosos, aqueles que, utilizando-se da verdade, falaria mentira. E isso está acontecendo. No verso 7 ainda do livro de Salmos, de número 101, Salmo 101, e o verso 7 diz: não há de ficar na minha casa os que usam de fraude, os que proferem mentira, não permanecerá ante os meus olhos. Meu amigo, quantos são os homens e mulheres que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, que estão agindo vergonhosamente? Compra e não paga, tá? Fazem, cria situações para se apoderar de valores dos outros, né? Isso é fraude. Cria situações para eu conheço pessoas, amigos,
que se intitula servo de Deus, que são agiotas, que vive praticando uma vida que, na maioria das vezes, nem os que estão fora do Evangelho querem praticar, porque é vergonhoso. Mas quando você vai conversar com pessoas dessa qualidade, é uma santidade que dá até nojo de você ouvir, porque são representantes ali, porém de uma maneira errada. Esses não se enquadram no que Jesus está procurando. Porque ele diz aqui nesta palavra, através de Davi, ele diz: não há de ficar na minha casa os que usam de fraudes. Gostam de comprar, mas de pagar é difícil pagar. Chega nas lojas, passa o cartão, a mais do que consegue usufruir durante o mês, ganhar como salário durante o mês, aí vai deixando aquilo lá, a conta vai crescendo, crescendo e crescendo, e aí